Então, nós temos o prazer de inaugurar esse podcast Craques da Rede, que é o canal de comunicação do Craques da Paz. Isso aí. Aqui hoje com o Ellerson Ribeiro Dias. Pinudo, faça as honras da casa. É um prazerzaço estar aqui mais uma vez com o nosso querido Ellerson. Para mim, a enciclopédia aí dos goleiros do Fluminense, daqueles que a gente pode conversar e representa muito bem. E nós vamos bater um papo aí, né? Muitas histórias do Fluminense, mundo árabe, base, bater um papo legal aí. E, Ellerson, nós estamos inaugurando, né, o pontapé inicial do nosso podcast Craques da Rede, o podcast do Craques da Paz. E aí você está inaugurando aí a honra, né, de estar inaugurando, vestindo a camisa 1, que é a número 1, sempre foi número 1, vestindo a camisa 1 do nosso podcast aí. Obrigado, boa tarde a todos. É um prazer participar com vocês aqui do primeiro podcast do Craques da Paz, do Craques da Rede. E vamos conversar bastante sobre o Fluminense, sobre o mundo árabe, sobre a minha carreira. E é um prazer inaugurar esse podcast com vocês, que com certeza vai ser um grande sucesso. Legal. E eu sei que você tem muitas histórias para contar, você é um cara muito expansivo e você tem muita história para contar. A gente vai bater um papo legal aí e vamos rolando a bola das perguntas que a gente vai estar batendo papo, conversando. E inicialmente é pela tua carreira, né? Você começou garrando, eu sei que você é mineiro, você é carioca. Como é que você chegou no Fluminense? Como é que aconteceu isso aí, você chegou no Fluminense? Bom, o início é o seguinte, eu sou mineiro de Divino de Carangola. Na certidão tá Carangola, mas o povo divino reclama muito. Porque tá Carangola porque na época não tinha cartório em Divino. Em Divino, e aí por isso meus pais me registraram em Carangola. E a realidade foi o seguinte, eu era lateral direito, muito ruim tecnicamente. Que isso, lateral direito? Ele batia muito. Meu Deus! E fomos disputar um torneio e o goleiro não foi nesse torneio. Me botaram, era 2, me botaram para 1. Eu dei um passinho atrás. E aí começou a trajetória de goleiro, e desse torneio eu peguei 3 pênaltis. Na final. E tu nunca tinha agarrado? Nunca tinha agarrado. Nem pelado? Nada. E aí botaram no gol, eu comecei a jogar bem. E moral da história, eu peguei 3 pênaltis nessa competição, meu time sagrou-se campeão. E daí começou a minha trajetória no gol. Foi pra disputa em pênalti? Era 8 equipes, era 15 minutos, o primeiro tempo 15 o segundo. Empate era pênalti. E aí eu fui agarrando os pênaltis, fui começando a gostar de gol e aí nunca mais saí. Eu tenho uma história em relação à família. O meu avô Antenor, pai da minha mãe, foi goleiro no passado. O meu tio Elson também, irmão do meu pai, está no sangue. Foi goleiro de futebol de salão lá em Divino, Minas Gerais. E aí começou a minha trajetória no gol. Cara, que coisa, hein? Aí teve um time chamado Univense, uma galera da minha idade que se reuniu. E aí começamos a fazer vários jogos também fora da minha cidade, eu como goleiro, e nunca mais saí do gol. Joguei também no União Futebol Clube, que é o time profissional que tem na minha cidade. Lá em Carangola. Lá em Divino. Divino. E aí dali começou a minha trajetória. Dali eu fui para disputar a Gazetinha, pelo Ordem e Progresso de Bom Jesus e Itabapoana, no gol. Fiz uma boa Gazetinha. O Nelson Teixeira, não sei se é falecido ou não, ex-diretor do Vasco, um ex-captador de talento, né, que antigamente era o goleiro, me chamou para fazer um teste no Vasco. Não sei se foi 87, 88. Vim fazer o teste e não fiquei. Fui ao Flamengo fazer um teste, não fiquei também. Lá na Gávea? Lá na Gávea. Mas aí no caso a avaliação do Flamengo era na Gávea ou era na Gávea? Era na Gávea, era essa geração 7-2, 7-3, multicampeão pelo Flamengo. Voltei para Minas e aí tive a oportunidade de fazer um teste no Nacional de Muriaé, no NAC. Sim. Passei. Aí o Porto Alegre, na época, o time de Itaperuna, foi fazer um amistoso profissional e juniores. Eu fiz um ótimo amistoso. O pessoal, o diretor do Porto Alegre já fez o contato comigo para me apresentar na segunda-feira em Itaperuna. E aí fui para Itaperuna, passei no teste, comecei a jogar nos juniores,
Itaperuna, Campeonato Carioca. Porto Alegre. Isso, com o Norton, que era o presidente. Chegou ao Sé também? Ao Sé, Januário, Pestana, Cacaio, Pacato, goleiro. Essa geração. Era sub-20 do América, jogamos lá contra eles. Essa geração. Essa geração foi campeã na segunda divisão do Campeonato Carioca dessa época. E aí eu fui emprestado para o América de Três Rios. Sim. Que o treinador era o Zé Roberto, não sei quem me levou na época, era a Copa Rio, e eu joguei contra o Fluminense. E o Zé Roberto, que era o treinador do Fluminense, nós jogamos contra ele, ele gostou da minha atuação. Você era profissional? Não, eu era juvenil. Juvenil. Em 89. Me fez o convite para ir para o Fluminense. Aí fui para o Fluminense. Fiquei no Fluminense um ano e pouco. Aí o Fluminense me comprou por $20 mil na época, do Porto Alegre. Aí começou a minha carreira no Fluminense. Fui campeão de juvenil, dali subi para o junior. Já era Xerém, né? Não, já era Xerém. Mas Xerém não essa estrutura. Era Xerém antiga. Tinha a casa lá em cima ainda. Não, nós inauguramos essa casa em 96. E aí comecei minha trajetória no Fluminense. Fui capitão do junior, disputei Copa São Paulo, Copa Minas. E aí sempre treinava no profissional e jogava nos juniores. Sim. E aí fui para a seleção em 91 com o Ernesto Paulo. Em 94 o Pinheiro me deu a oportunidade. Não, o Pinheiro, antes foi o Edu, irmão do Zico, que era o treinador. Eduzinho, eu fiz o primeiro jogo contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro. Em Laranjeiras. E depois o Pinheiro me deu continuidade comigo, Francisco Pinheiro. Aí nunca mais saí do gol do Fluminense como Pinheirão. Então trabalhou com o Pinheirão, então? Trabalhei com o Pinheiro. Rapaz, então, eu não trabalhei com o Pinheirão, mas eu vi essa história, né? É verdade que ele esquecia mesmo o nome, assim, de vez em quando? Não, no passado... No passado, sim, né? Eu peguei ele já em final de carreira. É mesmo? Já um senhor de idade. Esqueci um pouco. Você tem a entrevista dele, né? Claro. Paulo Sérgio Perivaldo é aquele menino. Mas assim, muito experiente, pelo menos na parte tática defensiva. Ensinava o zagueiro a se posicionar, perfilava, dar o bote no adversário. Me ensinou muitas coisas. Ele sabia tudo. Trabalhei também com o Edinho na base, quando eu estava no profissional. Eu estava nessa transição de treinar no profissional e jogar nos juniores. Aprendi muita coisa com o Edinho também. Tu trabalhou na base como jogador, depois a gente vai falar um pouquinho, e depois como coordenador. Então, você é uma das pessoas perfeitas que a gente pode fazer a pergunta. Logo de cara, no teu olhar, quais são as diferenças, o que mudou lá atrás, né? Na formatação. Por exemplo, hoje a gente tem um dilema, existe muitos professores e poucos treinadores. E nessa época você está falando aí de Pinheiro, de Edinho, onde a maioria de ex-jogadores que eram treinadores e principalmente não só ensinavam, como corrigia. Então, o que você acha? Você acha que é a mesma coisa? Nós evoluímos? Quais foram as mudanças que dentro da base, na formação de um atleta, por exemplo, no que se fala de performance, de um Pinheiro, por exemplo, ensinando um zagueiro, um Edinho ensinando um menino a jogar? Veja bem, eu acho que uma coisa completa a outra. O ex-atleta formado junta a parte prática com a parte científica, é uma bomba, é o ideal. Mas em relação a essas duas situações, quem jogou sai na frente porque vivenciou o vestiário, vivenciou os treinamentos. Sim. Claro que a pessoa que é formada, ela vai ter a parte científica, mas a parte prática ela vai adquirindo, vendo os seus atletas, os seus comandados, a perceber a parte prática da coisa. Então, o que eu acho em relação a hoje, em relação ao passado? No passado, tinha muitos treinamentos analíticos que hoje não se faz mais. Hoje é muito treinamento integrado. Concordo, porque você não necessita um mês para você preparar a sua equipe taticamente. Hoje, devido aí à periodização tática e várias outras modalidades de treino, com uma semana você já dá um padrão tático à sua equipe, você já dá um modelo de jogo à sua equipe. Antigamente, a gente necessitava de um mês para isso acontecer.
benéfico. Quando eu estava como supervisor técnico no Fluminense, um ano e meio atrás, eu exigia um trabalho analítico. Por quê? Tem lateral, um extremo, um ponta direita ou ponta esquerda, que talvez chega na linha de fundo e não sabe cruzar, não sabe a técnica do cruzamento. Do movimento. Como chegar na bola, o perfil corporal, a parte interna vai fazer o cruzamento, o arco na frente do goleiro. Então isso eu acho que você tem que ter pelo menos um dia na semana para você fazer esses trabalhos analíticos que nós fazíamos no passado. O jogador do passado era muito mais técnico do que agora. Devido a isso. Eu lembro o mestre que foi aqui foi o Tele Santana. O Tele Santana, quando fazia um coletivo, o Cafu, quando errava um cruzamento, ele mandava o Cafu repetir esse cruzamento no mínimo 3 vezes. Para quê? Para ficar na mente dele, no HD dele, a técnica do movimento. Então, você tocou no ponto exatamente que a gente discute só pega pra mim ali esse negocinho amarelo aí, que eu vou fazer umas imagens daqui. Tem perguntas do... vou. Da galera? Isso, só na hora de tudo. A gente precisa falar que tá aí o pessoal, não adianta, né? Porque quando for o vídeo, já... Onde que você parou? Você ia falar alguma coisa que era complementar a ele. Pode continuar. Aí, rapidinho, faz isso, depois você passa a bola pra mim, que eu vou falar sobre... algumas perguntas? Perguntas, eu tenho algumas aqui. Tá. Vai. Então, Ellison, exatamente o que a gente fala sobre essa questão do treinador e professor é que você deu um exemplo na questão do Tele com o Cafu. O que a gente diz é que realmente não é só o professor dar o ensinamento da sua matéria, mas muitas vezes o professor precisa ter condição de corrigir e praticar, e praticar o movimento. Então, se eu tenho um professor que ele tem a questão científica, tem a questão tática, é o ideal, como você falou no início, o ideal é que fosse as duas coisas, mas me parece que esse tempo, eu não sei se é uma renúncia aí ou um desleixo da galera que jogou e não está se qualificando, se preparando, mas o que eu vejo é que tem uma percentual, uma probabilidade muito grande de professores, e que eu já vi, que eu tenho 2 filhos que jogam também desde 8 anos, eu vejo na base, eu vi muitos professores ou pessoas que não veio, que não teve a parte, que não jogaram, com uma dificuldade enorme de corrigir o movimento errado do menino, que era muito fácil. Você está falando, é um tapa a mais, é o movimento do pé, é a curva, se é no primeiro, se é no segundo. Então isso aí é uma coisa que a gente vê o Renato Gaúcho brincando com a galera, que ele treina até hoje. Sim. Entendeu? Então a gente vê vários outros, Jorginho, treinador, e vários outros treinadores, por exemplo, para chegar no fundo e fazer um cruzamento, não é só se meter a chapa na bola que ela vai reta, ela vai atrás. Claro. Então isso tudo, se a pessoa não jogou, se ele não exercitou isso, dificilmente ele vai conseguir ajudar esse menino e corrigir o movimento desse menino. Claro, concordo com você. E por isso que em alguns clubes agora, principalmente no Fluminense, existe o supervisor técnico. Sim. Porque o supervisor técnico trabalha junto com o técnico. Sim. Para quê? Para você auxiliar em relação a isso. Os que estão lá é o Cadu, Duílio, o Ailton, o Edivaldo, lateral direito, o Babu, o Hamilton Babu, também que trabalha no Vasco. Então são supervisores. Isso aí sim são supervisores técnicos que agregam junto com o treinador, que debatem junto com o treinador. Não é melhor você botar esse zagueiro para ir trabalhar um trabalho de salto, abordar com a perna esquerda, que só aborda com a perna não dominante, que só aborda com a perna dominante. Sim. Então você vai trabalhando junto com a comissão técnica para agregar isso aos jogadores. Por exemplo, tem momentos durante as competições que você tem que abordar os atletas no futebolês. Sim, com certeza. Você tem que falar a língua do atleta. Não é na hora que tem momentos que você tem que falar cientificamente, anatomicamente, show de bola. Mas tem momentos que você tem que falar a língua do atleta. Sim. E aí quem jogou sabe falar a língua do atleta, porque você vai atingir o objetivo que você quer. Então, mas quem jogou sai um pouco na frente em relação à linguagem do atleta. Mas eu concordo porque que você falou também. Tem muitos atletas, ex-atletas, que pararam no tempo. Se acomodaram. Acha que aprendeu no passado,
vai fazer tudo que fez no passado no presente. Não, o futebol mudou. A dinâmica mudou. O próprio mercado que existe hoje, que não existia 20, 30 anos atrás. Os nomes mudaram, o vocabulário mudou, o espaço do campo mudou, os nomes mudaram. Na minha época eram os olheiros, hoje a captação, é captador de talentos. Então a fisiologia mudou, a parte tática mudou, a construção de jogo mudou. Na minha época, quando eu jogava, eu não saía muito em construção, só quando o time adversário estava muito em bloco baixo. E quando adiantava um pouco o bloco, eu já saía na ligação direta. Hoje não. Hoje mesmo o adversário marcando em bloco alto, o time adversário tenta jogar, tenta construir. Sim. Então isso mudou. Então várias situações mudaram no futebol que o ex-atleta tem que estudar para isso. Ele tem que se atualizar. Tem que se atualizar. Aí tem vários cursos para você se atualizar. E existe também, daqui a pouco nós vamos fazer algumas perguntas também. A Érica já está aqui a posto já. Nós temos participações aí também pelo nosso chat. Mas só para a gente finalizar isso aqui, existem algumas palavras que foram requalificadas ou foram ressignificadas, mas não é só na questão de uma nomenclatura, existe também um objetivo por trás. Por exemplo, o olheiro, que a pessoa ia lá em Goiás, não sei aonde, o moleque é bom, ele trazia. Hoje em dia, a captação não é só o bom, ver qual é a carência da idade, da posição e da categoria. Claro, então, quando o captador vai a campo, às vezes, esse menino é muito bom, já tem 3 lá adaptados. Claro. Então, existe uma mudança também, que muitas vezes eu já vi alguns ex-jogadores com um projeto, fulano tal veio aqui, não levou ninguém, não sei o quê, porque é exatamente isso aí. Claro. Às vezes o menino é bom, mas na posição dele, no ano que ele nasceu, ele já tem 3, 4 lá. Então ele precisaria de um menino de uma outra posição, de uma outra idade para levar. Ele não tinha. Né? Então... E é verdade, porque hoje, por exemplo, está uma carência muito grande de laterais. Sim. Até na seleção esquerda, por exemplo, na Copa do Mundo foi improvisado o lateral direito, no lateral esquerdo. Então hoje você vai fazer um teste no lateral esquerdo, no lateral direito, acho que qualquer clube do Brasil. Você estica a corda uma semana, não dá mais uma semana para ele ver se ele desenvolve, ver se ele se solta mais nos treinamentos, porque são posições carentes. Então é normal esticar a corda uma semana, 2 semanas, para ver se ele desponta, para ele ficar no clube. Porque algumas posições, goleiro principalmente também, são posições carentes que necessitam e que tem mais a oportunidade, vamos dizer assim, o caminho é mais curto. Sim. Porque não tem nenhum profissional e a carência é grande, até na base. Vamos lá, Érica, o que está rolando aí, a galera, quais são as perguntas que já tem pra gente pro Ellison aí? O Ellison, você deve estar imaginando que a maioria das perguntas estão vindo de tricolores. Claro. Né? Tem uma primeira pergunta aqui, perguntando quais foram os momentos mais marcantes da sua carreira como jogador de futebol, especificamente durante o período que você defendeu o Fluminense Futebol Clube. Bom, o primeiro momento marcante do Fluminense, né, assim, foi quando eu cheguei no Fluminense em 89. Eu fui campeão carioca de sub-17 com o treinador Zé Roberto. O segundo foi a convocação para a seleção brasileira em 91 com Ernesto Paulo, aquela campeã sul-americana e vice-campeã mundial. Perdemos para o Portugal. Portugal tinha Figo, que era equipaço dele. Seleção muito boa. E depois, quando eu comecei a treinar no profissional, né, sempre treinava no profissional, via aqueles grandes jogadores na época. E sem dúvida nenhuma. Quem que estava no profissional quando subiu? Tinha jogadores aí que a gente lembra. Tinha Ézio, tinha Bobô, tinha Renato, Ricardo Pinto, Jefferson, Ricardo Cruz, Delei, Jandir, Paulo Andreoli. Isso foi em 90, 91, Alexandre Torres, filho do Carlos Alberto Torres, Donizete, Bobô, essa galera, Eloy. Um time muito qualificado. E depois, quando eu recebi... E o goleiro? Os goleiros eram... O goleiro era Ricardo Pinto, Jefferson, Ricardo Cruz, Ney, goleiro também. Esses eram os goleiros. E depois, quando eu recebi a titularidade no profissional com o Pinheiro, e depois, assim, o que carimbou mesmo, assim... O Pinheiro já te conhecia, né? Sim, da base.
E o que mais carimbou mesmo, assim, que fortaleceu o meu nome, né, que eu devo muito ao Fluminense, foi o título de 95 em cima do Flamengo, no ano de um centenário do Flamengo. É o título que tem título, o gol de barriga. É, o gol de barriga. Fizeram aí no aniversário do Maracanã, uma enquete, qual foi a maior decisão desses 70 anos. Por coincidência ou não, foi esse título. Esse jogo foi marcante. 117 mil pessoas no Maracanã. Nossa. Tivemos a possibilidade de sair vencedores. O time do Flamengo, um timaço. E o nosso time também era um timaço. Tá? Se você vê peça por peça. E na verdade ali, peça por peça, nosso time também tá. O Didi Jair jogava demais. Lira, Ailton, Ezio, Renato, Rogerinho, box to box hoje em dia, né? Não para. Nós fizemos um jogo. Agora, o treinador 95, Joel Santana, Joel Melo, preparador físico, e PC Guzmão, treinador de goleiro. Papai Joel. Ajudou muito 95. Como é que era aquele grupo ali? Tinha essa história mesmo de que atrasar o relógio? Não, o grupo nosso de 95 representa o Botafogo na atualidade hoje. É mesmo? Time que não tem muito nome, tinha um ou dois, um time coeso, unido, o que dava para um, dava para todos. Time, cara, assim, foi uma coxa de retalhos que deu certo. Eu vim da base, Cadu da base, o Edinho da base, o Wallace da base, o Ailton veio do Guarani, do Japão, o Renato veio de Búzios, o Ezio já estava, o Lira já estava, veio o Joel, veio o Ronald do Americano, Rogerinho do Campo Grande, o Leonardo do América de Três Rios, e aí o capitão veio também. Time de operário. Um time de operário. E aí o time entrosou, deu química, cara. Quando dá química é difícil perder. Esse time ficou vários jogos invictos, sem receber 4 meses de salário atrasado, os 5. É mesmo? E batemos campeões em cima do Flamengo, o ano do centenário do Flamengo. E o Flamengo com a equipaça também, um ataque dos sonhos, né? Com Branco, Romário, Sábio, Edmundo, Rodrigo Mendes, Fabinho, Jorge Luiz, Roger goleiro. Timaço. Então tivemos essa felicidade de sair campeão desse ano. E naquele jogo ali, parece que o primeiro gol foi o do Romário, né? Primeiro gol do Romário, segundo gol do Fabinho. Acho que foi o primeiro gol do Fabinho na vida. Foi um golaço que ele ameaçou a chutar. E seria o gol do título. O gol do título. 2-2. Ele driblou. Cortou pra dentro. E bateu cruzado. Fui na bola, mas não consegui defender. Fabinho é parceiro. Fabinho é irmão. Um grande abraço pro Fabinho. E ele bateu, ele cortou e bateu com a perna esquerda. Não era... Tu esperava o quê? Tu esperava um chute forte? Eu esperava, como ele não tinha muita técnica, eu esperava logo um chute de primeiro. Eu já armei logo. Quando ele driblou, eu continuei armado. Ver se ele pelo menos batia no meu raio de ação. Mas a chapada dele foi bem no Pegou cantinho. Muito bem, né? Pegou, tirando do meu raio de ação, na bochecha, né? Daqueles falam hoje em dia, que é difícil, na bochecha da rede, né? É difícil. E como é que é jogar com o baixinho lá, com o Romário? Cara, jogar contra. Eu tive a felicidade de jogar com grandes atacantes, né? Romário, Túlio, Evair, Bebeto, Paulinho McLaren, Guga, Nilson, Saulo do Paraná, Jardel. São muito jogador de qualidade, cara. Assim, e Romário é Romário, né, cara? Romário não fala muito. Romário, se você intimidar ele, é pior. É pior, porque né? ele não pipoca. Ele vai pra dentro. E o Lima... E naquele jogo ali, porque tinha um diálogo ali, tinha uma competição com o Renato também, e ele... Justamente. Mas, uma competição mas ali tinha o Lima zagueiro que veio do esporte. Sim, o Lima. Cangaceiro. Cangaceiro, que ali não afrouxava também não. Era um duelo. Era um duelo muito bom. Eu não me lembro, o gol dele parece que foi um gol imprensado também. Deu um bate-rabate na área, ele chegou batendo de canhota, eu saí para tentar abafar, mas não deu. E ali a torcida inflamou, né? Aí foi logo 2-2. Aí tivemos a felicidade de segurar, de manter o equilíbrio emocional ali. E aí depois a situação lá o Cadu acho que recuperou a bola, deu no Márcio Costa. O Márcio Costa deu um passe do lado direito pro corredor lateral direito, né, pro Ronald. O Ronald deu lá no nosso Ailton. O Ailton chamou o Charles Guerreiro para dançar, né? Pra direita, pra esquerda e bateu. Quando tava 2-2, título pro Flamengo, já tava o gol foi bem no final, né? Foi 43. Vocês dentro de campo, vocês achavam que era
que daria para chegar? Porque o Flamengo também é um time massa. Cara, assim, eu acreditava nesse time até o último minuto porque a gente merecia esse título. Não só nesse jogo. Eu acho que o título você vai construindo na trajetória dele. Pela nossa união, pelo nosso sofrimento, muito tempo sem receber. Um grupo que foi feito humilde. Um grupo humilde. E, cara, assim... Ali era Davi Golias. Ali era Davi Golias. Que o Flamengo naquele ano, contratação, Romário vindo da Copa do Mundo, o centenário do Flamengo. Centenário do Flamengo. E aí ele bateu, né? Eu sempre brinco assim, que não foi, o escudo é muito pesado, aí puxou a barriga do Renato e fez mas o aquele gol. chute da Ailton, eu já falei pra ele, ia lá na bandeirinha. Mas o gol, o Léo Feldman falecido, botou o gol do Ailton. E eu só vi aquela, antigamente eu não vi. Tava de lado, só viu quando ela bateu e entrou direto. Eu vi só o véu de noiva, né? Eu só vi balançar a torcida do Flamengo na minha frente, calar todo mundo, e atrás de mim subiu. Falei 3-2, já olhei pros bandeiras e pro Léo, apontou pro meio, falei, acabou o jogo. Acabou. Agora aquilo ali foi o quê? 43, 44. 44, né? E aí ganhei minha felicidade, quebramos o jejum. Conta uma história desse grupo aí, um furo de reportagem, todo esse grupo de 95 aí. Cara, assim, ele já trabalhava a basculação defensiva, né? Sim. Que hoje o movimento defensivo, a entrada de um zagueiro, de um cabeça de área vai fazer o quinto homem. Então você vê que o que se faz hoje, o que se faz no passado, os sistemas táticos que existem hoje, existiam no passado. Só tem que hoje é diferente, é moderno, nomes diferentes, espaços diferentes, a parte física prevalece hoje mais do que a técnica. Aqui existe, como a gente sempre fala, né? Existe um mundo comercial hoje em dia que não tinha na época. Então até essa questão mesmo de nomenclatura, de citações, de postura, isso tudo, essa mudança, mas assim, a gente volta a dizer, é um grande questionamento do que se refere no objetivo final do futebol, claro. da qualificação técnica do jogador. Antigamente o cara, né, João Saldanha que dizia, não vai casar com minha filha, então ele pode fazer o que ele quiser fora de campo, o negócio é resolver dentro de campo. Houve uma época que o cara fazia o que ele queria fora de campo, claro. E que as coisas favoreciam para ele resolver dentro de campo. Só que hoje em dia não é mais assim. Hoje não é mais assim. Você tem um GPS, você tem um monitoramento, você tem exame toda hora de sangue. Dentro desse contexto, hoje, cara, a nossa vida é um Big Brother. Um atleta hoje, ele tem que saber aonde está, o que representa. Se tem uma pessoa te filmando. Claro. Se você não fizer coisa errada, você vai chegar nas redes sociais. Até a quantidade de câmeras, cara, que existe. Justamente. Antigamente o cara mexia no cabelo, hoje em dia o cara mexendo no nariz ele é filmado. Justamente. E ele vira pra internet toda. Por exemplo, antigamente como os atacantes promoviam o clássico? Era no microfone. Eu faço gol. Um falava, eu faço mais gol no Botafogo, eu faço mais gol no Flamengo, eu vou fazer 4 gols nesse clássico de domingo. Aí começava na entrevista e virava papo de barzinho. Sim. Aí você promovia o clássico. Como se promove um clássico hoje? É internet. Você promove na internet, você bota na sua rede social e aí há o burburinho do clássico. É diferente da nossa época. Sim. Entendeu? Hoje em dia, para um atleta falar com um outro colega dele dentro de campo, ele tem que botar a mão. Antigamente não, ela falava mesmo que tinha que ser falado. Mas, porque as câmeras não pegavam, é isso que eu estou falando. Era uma câmera lá em cima, uma câmera aqui embaixo. Claro, mas muita coisa também mudou. A modernidade foi boa também. Claro. A organização de entrevista. Antigamente você dava, por exemplo, você falhava num gol, a repórter entrava dentro do vestiário do Maracanã, você tomando banho, ela fazia a pergunta e botava o microfone para você falar. Talvez no calor ali, você falava até coisa que não deveria falar. Várias histórias. Ninguém te filtrava. Hoje não, hoje é diferente. Hoje é tudo organizado, quem vai para a imprensa, quem não vai, quem vai falar, quem não vai, quem vai ficar de fora. Entendeu? Hoje a organização também logística é muito diferente da nossa. Agora, dentro do Fluminense, tu foi até 95, não? Tu foi depois? Não, eu fui até 96 para 97. O teu ápice que você entende seria o quê? 94, 95. Início de 96.
Aí depois o Fluminense caiu para a segunda divisão. Aí depois eu saí. Aí você saiu. Aí eu saí. E teve nesse período aí o tempo, né, que a Erika passou pra gente aí também, 759 gols. Minutos? 759 minutos sem tomar gol. Sim, isso é uma marca histórica do Fluminense. É uma das perguntas que a gente tem aqui. Né? Que eu tenho, e eu acho que do Fluminense eu sou o primeiro goleiro da história. Ficou o maior tempo sem tomar gol. Sem tomar gol. Do Fluminense. Eu acho que do Brasil, não sei se do Brasil ou do mundo, acho que eu estou 158, 159. Como é que foi isso aí, cara, esse período aí? Como é que foi o teu período? Prepara a tua vida. Cara, assim, foi uma marca muito boa, que você vai construindo isso jogo após jogo, tá? Agora, eu não jogo sozinho. A defesa me ajudou muito, né? A defesa Ronald, Lima, Sorley, Lira, Márcio Costa e Jair. Foram quantos jogos mesmo nesse período? Acho que foi 8 ou 9 jogos sem tomar gol. Isso foi no período do Carioca? Eu acho que foi, não sei se foi só o Carioca, foi final de Brasileiro com o começo do Carioca de 95. Sim. E aí eu fui tomar gol, acho que foi contra o Flamengo, não sei se gol de quem, não sei se foi esse gol da final, foi alguma coisa desse tipo. E no Campeonato Brasileiro de 95, eu perdi o Charles Miller por 1 gol. É mesmo? Em 12 jogos, eu tomei 4 gols. E um jogo com o Santos, eu tomei 5. Eu perdi pro Veloso, o Charles Miller, goleiro do Palmeiras, que foi a zaga menos passada. Fluminense Santos, ganhamos de 4-1 no Maracanã, perdemos de 5-2 no Pacaembu. Cara, e até hoje tu tocou no assunto que eu agora tô lembrando, que é o que aconteceu naquele confronto, cara. Foi 4-1 aqui, né? E lá foi na Vila, né? Foi no Pacaembu. No Pacaembu, que o Santos não desceu nem pro vestiário no intervalo. Foi o Giovani, né? Foi. Cara, o que aconteceu isso aí. Teve, não, pera aí, agora tu vai ter que falar. Teve o lance do churrasco, não teve? Um churrasco? Não, vou te contar. Teve até uma pergunta no Instagram, no Instagram, não sei se é Flu Clássicos, que fez essa pergunta. Por que aconteceu essa derrota? Cara, assim, eu vou te falar uma coisa que ninguém nunca falou pra vocês, né? É isso aí. Eu acho que nós perdemos ali por vaidade. Vaidade. A vaidade por quê? Salto alto? Não, aí entra. Dentro da vaidade, entra o salto alto. Porque ali, nós fizemos 4-1, tivemos uma comemoração um pouco esticada. Entendeu? O jogo foi no domingo, né? O jogo foi, não sei se foi quarta ou quinta, e o próximo jogo era sábado. Ou domingo, eu não lembro. Não, foi domingo. O 4-1 foi domingo. Não, foi quarta ou quinta, e o próximo jogo era sábado ou domingo. Eu lembro que eu tava ouvindo. Então, o Fluminense ganhou. Ganhou de 4-1. 4-1 primeiro jogo da final, né? Isso. Da semi, no caso. Isso. Aí, porque aí depois o Santos vai pra final com o Botafogo. Isso, a final correta era Fluminense e Botafogo. Exatamente. E aí o Fluminense ganha de 4-1, Maracanã, não é isso? E aí esse churrasco é no dia seguinte? Churrasco não, nós fomos pra churrascaria. Foi pra churrascaria. Ficamos até tarde e só apresentamos no outro dia, 8 horas, 9 horas da noite. Então, mas pra galera, tinha fechado, né? 4-1. Já, claro. Pra vocês, matou o Galo. Matou o Galo. E aí teve também algumas situações que eu não posso comentar aqui. Eu peço desculpa aí aos situações aí que é o problema. Mas eu sei de alguns. Sim, mas foi vaidade. Mas houve excesso. E eu também me incluo nisso, porque eu participava no grupo. Você é hipócrita? Não. Eu também sou culpado disso também. E aí fomos pro jogo, tivemos 2 chances claras para matar o jogo. Foi com o Renato e com o Valdeir, que saiu cara a cara com o Edinho, ex-goleiro filho do Pelé. E aí o Giovani nesse jogo jogou o melhor jogo da vida dele, né? Fez 3 gols. Não, então. E daí ele foi medido pro Barcelona. Ele matou. Aquele jogo ali, ele tava com a corda toda, mas assim, pra gente que tá de fora, a gente sabe de alguns excessos que houve no grupo, até porque 4-1 com aquele time,
já, exatamente o que você falou, é o que levou pra final, que fez ganhar do Flamengo. Claro. É o que aquele time tinha de Operário, os caras estão fechados, todo mundo... Claro. Ainda já chegou alguns reforços, Vampeta, Norberto, Daci, Gaúcho, alguns jogadores de qualidade. Pouca gente lembra que Vampeta veio no Fluminense. Veio, Vampeta foi meu colega de profissão do Fluminense. Muitas histórias, então. Grande Vampeta era uma figura. Muitas histórias. Ele conta direto aí, também pode contar uma dele. Vampeta chegou uma vez, não tinha, usava perereca. Tirou a perereca. Ele chegou mesmo? A comissão de frente? Comissão de frente. É mesmo? Nessa época, muitos atletas usavam. Eu vou te confessar também, eu também usava. Agora não, agora é implante, né? Agora melhorou um pouco. E agora o pessoal usa lente, né? Eu não gosto, não. Parece dente de cavalo. Parece Mentex. Parece dente de cavalo. Fica meio artificial, né? Tem alguns que ficam meio artificial. Muita coisa, né? Justamente. Mas aí então, esses excessos desse jogo aí, que dá pra ver que teve e que afetou não só fisicamente, porque é um jogo de quarta, eu acho que foi domingo, mas você tava falando que foi quarta ou quinta do próprio jogo. Então o intervalo é menor ainda. Menor ainda. Então se o jogo de quarta pro jogo de sábado, você tem aí 3 dias, se houve algum excesso nesse excesso, é difícil, organicamente já está prejudicado. Já está prejudicado. Mas aí na cabeça, já está relaxado. Porque quem faz isso já acha que fechou, que matou. Justamente. Aí vai para um jogo daquele que o Santos estava mordido, e aí dentro de campo, teve alguma coisa, rolou alguma coisa ali do pessoal, do cara, da parte nossa aí do Fluminense que tirou onda com o pessoal do Santos? Pelo que eu lembre, não. Porque eles entraram muito mordidos. Pelo que eu lembre, não. Eles entraram com um negócio... Pelo que eu lembre, não. Eu sei que eles entraram muito mordidos. Se alguém comentou alguma coisa, eu não me recordo. Eu acho que esse lance da churrascaria não caiu. Pode ser. Você está dando arma ao adversário, você está reforçando o adversário. Você, ganhou o jogo, foi pra churrascaria, estão pensando que já vai ganhar fácil no próximo jogo. E eles nem desceram pro vestiário. No intervalo eu lembro, ficaram ali mesmo. E mesmo o nosso time mal, assim, fisicamente, nós empatamos o jogo, nós ficamos na frente. Depois eles empataram, ficaram 5-3, eles jogavam 2 resultados iguais. E como é que estava o jogo no jogo ali? Porque o Giovani que desequilibrou naquele jogo, né? Ele jogou tudo. Dali ele foi o Barcelona, né? Ele jogou tudo. Ali não tinha ninguém conseguiu marcar. E ele falava, você sentia ele? Como é que você sentia? Concentrado, né, cara? Concentrado, o time deles voando em campo. Teve um lance que a bola bateu na trave, eu saí encaracando, não sei se foi com o Camanducaia, não sei quem foi. A bola bate na trave, eu já senti, se você ver o lance, era igual o Galvão Bueno que narrou esse jogo. A bola bateu na trave, que eu fiz assim, tipo assim, hoje não vai. Você sentia que hoje, já aquelas 2 chances que já foram nós falhamos, né? Sim. E ali já foi logo um pênalti, o Giovani fez um gol de pênalti, depois já fez um outro. Foi logo no início. Logo no início. Então, e essa falta de concentração, o pessoal foi até o jogo, né? Ou chegou em algum momento que isso, você sentiu que o pessoal retomou? Não retomou. Não retomou. Então, se você faz pelo menos 1-0, a história é outra. Mas quando errou os 2 gols, já fez um, já fez o segundo, o mental ali já foi um pouquinho. Em qual momento você sentiu ali que o negócio vai ter pro breve? Nessa bola do Camanducaia que eu te falei. A bola chutou, saiu cara a cara, a bola bateu na trave, saiu, eu falei, hoje vai ser difícil de reverter essa situação. Você sente o clima, ali você sente o feeling do jogo, entendeu? Eu sempre tive essa percepção, até agora também como treinador de goleiro. Eu tenho esse feeling assim, hoje vai ser difícil perder esse jogo. Você vê o time concentrado, o time no aquecimento concentrado, uma concentração relaxada, sabe? Sem tensão, mas todo mundo com comprometimento ali, o grito de guerra, você vê a voz forte, vai ecoando e geralmente a gente acerta. É um empate ou ganha o jogo. Dificilmente perde. E ali já foi 95, já foi a semifinal, saiu. Depois veio 96, né? 96, aí veio 96, joguei um pouco, aí caiu a primeira vez, né, com o Renato, que ser treinador também nessa época. Aí depois eu saí do Fluminense. Foi um momento terrível do Fluminense. E o momento mais difícil no Fluminense? Foi essa queda de 96. Tive também um momento também
porque eu estava sofrendo uma pressão assim muito grande mentalmente. E naquela época eu não tinha suporte psicológico nos clubes, não tinha essa estrutura. Meu filho nasceu prematuro de 6 meses, ficou 60 dias na UTI, o Erikson Júnior. Hoje ele é até treinador de goleiro do Sub-13 do Fluminense. E eu saía dos treinamentos, do jogo, direto para a UTI. E o Fluminense numa fase mal. Na realidade, tinha que ter uma cabeça pensante para me colocar no banco, porque eu não estava mentalmente preparado para jogar. Me tirar, me preservar. E eu fui até o final, me desgastei muito. Aconteceu muitas falhas. Sim. Foi aquele período que teve as falhas. Isso. E eu não falei nada para a imprensa, eu não falei nada para ninguém, eu não desabafei. E você vê a sua própria torcida te vaiar, é muito triste. Aí teve essa situação, foi um jogo contra o América de Natal, né? E eu falei em 2 gols, um campo ruim da Laranjeira na época, e eu não quis mais voltar, né? No vestiário, conversei com o meu... Quando acabou o primeiro tempo, você saiu? Terminei, saí rápido e ali esse foi o meu pior momento no Fluminense. E é isso, aí hoje em dia, como treinador de goleiro, você não quer que o seu atleta passe do que eu passei. Sim. Então já vi vários exemplos, até de jogador de linha também. Nesse momento teu aí, de dificuldade que você estava tendo, um momento pessoal, seu filho na UTI, você treinando, porque qualquer outra profissão você tiraria uns dias, claro, você daria um tempo, claro, mas no futebol, como pouquíssimas profissões, né, acho que, não sei, para não ser injusto, né, vamos botar pouquíssimas, mas eu não conheço uma outra profissão que seria obrigado o cara a continuar trabalhando e não só trabalhando, como em alta performance, que a torcida, como você falou, a torcida não quer saber. Justamente. Se teu filho está no UTI, está quase passando um problema difícil. Justamente. E você sai do treino para a UTI, da UTI vem para o treino, jogando, até que chegou um jogo decisivo e a torcida em cima, aquela pressão. É difícil, não é fácil suportar, e principalmente sem um apoio psicológico, sem um apoio psicológico de alguém do clube. Então foi um momento muito difícil. É aquele momento em que todo mundo, eu não sei se o pessoal da comissão, da direção sabia dessas suas situações. Não, alguns sabiam, mas não tomou nenhuma providência. É a diferença quando eu falo do futebol antigo para a atualidade. Hoje, por exemplo, você vai em qualquer categoria de base de time grande, você vê psicólogo, assistente social para cada categoria. Por quê? Isso te ajuda. Por isso o atleta ele tem que procurar isso. Se você está com... Hoje seria poupado. Claro, seria tirado. Claro. Quantos atletas eu vi uma vez, não sei se foi o Cavalieri, ele passou um momento conturbado, tiraram ele, colocou, não sei se foi o outro atleta para jogar, depois ele recuperou, voltou à titularidade novamente. Não sei se foi ele, se foi outro goleiro. Então, já acontece sempre. E isso ajuda muito. Então, foi momentos que na época a maioria dos clubes não tinha essa estrutura. A gente foi muito guerreiro de passar por esses momentos, mas que serve de experiência, né? Sim. Serve de experiência para a gente... É impressionante quando a gente diz que o momento de hoje o futebol é mais comercial, é mais financeiro, é mais profissional. Você vê hoje um encaixe para uma tirada, um olhar humano, né? Claro. Naquele momento você precisava de um olhar humano, perfeito. E naquela época que o futebol não tinha esse, você é usado como um produto. Justamente. Você é usado como um refrigerante que tem que ser vendido na prateleira e tem que ser consumido. É isso aí. E a torcida, por não saber de nada, tem resultado, né, cara? Tem resultado e pressão, e é isso aí. É impressionante, esses contrapontos aí que... Justamente. Que muitas pessoas não aguentam, né? Mas é isso, cara. Passamos por isso e serve de exemplo, né? Na vida futura. E hoje, no caso, você trabalhando aí como há pouco tempo, você teve há pouco tempo agora antes de ir pro Mirado, você já teve no mundo árabe, veio no Fluminense, agora voltou pro mundo árabe. Isso, a minha trajetória como preparador de goleiros foi o seguinte: eu parei de jogar em 2003, conversei com o Branco. Sim. Parei de jogar, sempre dá alguma oportunidade para mim. E aí o Branco me deu a primeira oportunidade da seleção sub-15, geração 88, Renato Augusto, Denilson, Anderson, o Grêmio, uma geração muito boa, Marcelo, lateral esquerdo.
E aí comecei a trabalhar na seleção. E os goleiros? Os goleiros eram Luiz Carlos, do Inter, João Carlos, do Atlético Paranaense, Diego, do Londrina, e quem foi mais adiante foi o João Carlos, que está na reserva do Cuiabá, na atualidade. E aí, dali eu fui para o América, trabalhei até o Carlos Germano, no América, e o Elivelton, que jogou no Americano, como treinador de goleiro. Recebi uma proposta para ir para o Irã com o René Simões. Fiquei 6 meses no Irã, na seleção olímpica. Aí depois, com contato com o René me encaixou na Grécia, no Ares, com o Mazinho, tetracampeão, e o Donato, nosso irmão Donato, como assistente técnico. Eu fiquei na Grécia... Donato trabalhou como treinador? Estava nessa época, assistente do Mazinho. Fiquei 4 anos e meio na Grécia, no Ares. Disputei 4 Copas da UEFA, 2 finais de Copa Grega. Ih, rapaz! E sempre nos playoffs, passamos nos playoffs para a UEFA. E na UEFA nós passamos para a chave de grupo, eliminamos Rosenborg, eliminamos Áustria Viena e eliminamos Atlético de Madrid. Classificou Ares e Bayer Leverkusen. Até que o Renato Augusto estava jogando no Leverkusen. E jogamos vários jogos também contra Manchester City, contra Bolton, Braga, uma experiência tremenda. Abriu o meu network de contatos. E aí em 2011 para 12, agosto, setembro de 11, eu retornei para o Brasil porque a Grécia entrou numa crise terrível. Fiz os meus cursos da CBF, eu sou a 2ª turma desse CBF Academy. A licença? Licença. A minha só falta Pro. E aí recebi um convite para ir para Dubai de um treinador argentino, Hector Cooper, que eu trabalhei com ele na Grécia 1 ano e meio. O Ellison, vem para Dubai que eu necessito do seu trabalho. 1 ano e meio de contrato. Eu falei, Valéria, minha esposa, o que eu faço? Ela falou, cara, não deixa o Cooper na mão, vai. Fui, me adaptei bem ao local. Fiquei de 2014 a 2020 no mesmo clube chamado Al-Wassa Sport Clube. Até a pandemia? Até a pandemia. Aí entrou a pandemia. E isso era mundo árabe? Mundo árabe. Qual era o país? Emirados Árabes Unidos, em Dubai. E aí dali disputei 2 Champions League da Ásia, uma Copa Árabe, 2 finais de Copa. E como é que é o árabe? 2 finais de Copa da Federação, uma do presidente. Essa questão dessa paixão dele pro futebol, isso aí como é que isso é real mesmo, essa questão deles do sentimento dele futebol, principalmente futebol brasileiro, do brasileiro? Tem essa moral mesmo lá fora, os caras são apaixonados. O futebol brasileiro é assim, o futebol na atualidade, o nosso futebol brasileiro não é mais como antigamente, devido aos resultados da atualidade da nossa seleção. Sim. Porque é muito modismo. Nós somos reconhecidos pelo passado, pelo presente, não. Nós somos um pouco chacota. Quem trabalha fora do Brasil sente na pele, devido aos resultados da seleção. Devido a isso, no mundo árabe antigamente, tinha vários treinadores brasileiros trabalhando nas grandes equipes do mundo árabe. Hoje na Arábia só tem um, esse é o Marcelo Chamusca, o Pérez Chamusca. No Emirados Árabes só tem um, que é o Caio Zanardi trabalhando no Ajiman, um clube médio. Que aqui a gente nem conhece muito. Acho que no Catar não tem ninguém. E nós dominávamos essa área. Por quê? Porque é resultado do futebol brasileiro. Mas agora, isso tem a ver com jogador ou com treinador? Cara, eu acho que no geral, seleção, modismo que eu falo, o pessoal eles querem ter os campeões. Sim. Quem são os campeões? Hoje é França, não é isso? Sim. Países baixos, frios, né? Que são Croácia, Croata, que mais? Sérvia. Então são
São países que têm muitos treinadores. Agora, argentino, porque foram campeões mundiais. E não tem por causa disso, porque a seleção brasileira não está ajudando também. E sempre nos clubes tem jogadores brasileiros, principalmente do meio para frente, aonde há o desequilíbrio, aonde nós somos muito fortes do meio para frente. Defensores tem, mas tem poucos, tá? Mas assim, eu sinto falta de mais treinadores brasileiros do mundo árabe. Mas como você falou, nós somos pentacampeões do mundo, isso ninguém tira da gente. Nós temos o nosso respeito em qualquer lugar do mundo, mas não como antigamente. Então você tem a convicção, a tua aposta, a tua certeza, pela tua afirmação, você acha que esse êxodo aí, essa diminuição de profissionais trabalhando no mundo árabe, ela está diretamente relacionada com o resultado da seleção brasileira nesse tempo de... Cara, também. 2002, também, 20 anos. 20 anos, também. 21 anos. Também, porque você vai lá e é eliminado pela Bélgica. E também, por exemplo, o modismo e alguns, por exemplo, nós como treinador, eu me coloco também, nós temos que evoluir um pouco no inglês. Porque a maioria dos treinadores europeus, eles falam bem, fluentemente o inglês. E o brasileiro tem essa dificuldade de falar inglês. E isso fecha um pouco as portas também. A gente tem que, agora, falar isso. Eu tive há pouco tempo agora na Alemanha, até num projeto esportivo também. Eu conversei com um rapaz que está lá, que foi jogador, que está lá há 10 anos e tal. Eu até citei nomes nossos aqui, que jogou na Alemanha, Zé Roberto, Jorginho, né, que agora jogaram em clubes de primeira divisão lá, e outros também que tiveram na Alemanha. E até procuram, né, querer trabalhar com futebol, procuram se qualificar, mas o que ele fala, e até falam inglês também, claro, ou falam em alemão. O Jorginho fala alemão fluentemente. Sim, e a gente não entende porque, será que é somente essa questão desse intervalo de 21 anos da hegemonia do futebol brasileiro, ou se passa por um outro entendimento, porque eu lembro que nós fomos campeões em 70, nós ficamos 24 anos para ser campeão, que foi 94, mas no meio aí, na época era a Itália, né? Foi Falcão, e principalmente na década de 80, tivemos vários jogadores brasileiros rodando o mundo e sendo requerido, né? Foi o Júnior, foi o Zico, foi o Falcão, Cerezo, vários jogadores que foram, o Brasil alimentou o mercado aquecido da época, que era a Itália, e a Itália vinha em busca dos jogadores brasileiros. E hoje você vê cada vez mais pegando os meninos, o Pedro, que era do Santos, ou claro, outros meninos. Agora, assim, a pergunta é, será que isso tem a ver com a organização do futebol brasileiro? Será que isso tem a ver com os treinadores, ou a qualificação, ou as conquistas dos treinadores, né? Porque o jogador em si, a matéria-prima, ela continua sendo buscada e que ele saiu, claro, como sempre. Está sendo exportada, né? Cara, em relação a treinador, eu sinceramente não sei, porque isso é histórico. Quantos treinadores brasileiros saíram para trabalhar fora? Para fora, assim, eu digo lá no mundo árabe que foi vários profissionais foram. Tem muito poucos. Até vamos falar de Europa. Quem que trabalhou na Europa? Luxemburgo. Quem foi mais longe? Foi o Filipão, foi mais longe. O Parreira trabalhou no Valência, não sei se trabalhou em outro clube. O Evariste Macedo, acho que trabalhou também no Barcelona, eu acho, não foi? E parou por aí. Eu acho que o Filipão foi mais longe. O que me assusta é que no mundo árabe tinha muitos treinadores brasileiros. Então, você argumentou, e eu acho que isso é uma fonte de discussão muito grande, que é sobre a questão do inglês. A gente vê outros profissionais que não têm a língua nativa do país e através de intérprete o cara tem. Como aqui, por exemplo, no Brasil, a gente recebe muito bem. Agora está aí o São Paulo no Flamengo e tal, que tem uma dificuldade também de comunicação. Mas até que o espanhol, falando pausadamente, dá para entender o brasileiro, se for falar pausadamente, que eu trabalho com argentinos, entendeu? Mas assim,
dá para se comunicar. Agora, o difícil também é você ter tradutor, né, cara? Porque o tradutor é uma profissão muito complicada. Você está sendo a boca do treinador, o time. Mas quando você se depara, uma coisa que a gente fica pensando que é o seguinte: quando você se depara com esse campeonato no mundo árabe, onde todas as equipes também têm o Ramadã, ou a maioria, né, a maciça maioria, ok, as forças são equivalentes. Mas quando você vai para uma Copa do Mundo, por exemplo, há o desgaste, ou um Mundial de Clubes, onde só essa equipe, no período de Ramadã, na Copa do Mundo aconteceu isso, claro, só as equipes árabes claro, que tinham jejum e que iriam jogar com outras equipes que estavam muito mais alimentadas. Claro, fisiologicamente, quando vai chegando no segundo tempo, aos 60, 70, se você não trocar, vai... Há uma preocupação de suplementação? Tem, hidratação, suplementação, tem, né? Isso é normal, tem. Porque até fisicamente as outras equipes europeias, né? Fisicamente, muscularmente, são mais dotadas. Aí você fica o quê? 12 horas, né? O dia inteiro sem se alimentar. Do pôr do sol até o findar do sol, sem comer nada. E às vezes pode acontecer do jogo ser à tarde, né? Se for à noite, ele pode até comer alguma coisa. À noite, lá no mundo árabe, é à noite proposital para comer alguma coisa antes do jogo. Sim, mas numa Copa do Mundo ele não tem não, aí é regulamento FIFA. Essa ingerência de administrar o horário. Claro, isso aí. Mas assim, outra coisa também, assim, que eu fiquei quando eu cheguei lá, o primeiro ou segundo jogo que eu participei, eu perguntei, cadê os jogadores, adversário, os árbitros e os nossos atletas? Estava todo mundo rezando. Os adversários juntos com o árbitro. E como é que pode, né, cara? Assim, a cultura, né? A cultura e a prioridade que eles têm nessa área. Nessa área, justamente. E aí, eu sei que você tem também uma experiência muito forte também nessa questão de vida cristã, né? Claro. E o que eu gostaria que você deixasse uma mensagem pra gente, não só a galera que nos ouve, o pessoal que é esportista, outros não, os meninos, os profissionais, você falou sobre um momento muito difícil na sua vida, no momento do seu período do seu filho, que hoje está bem, goleiro, mas você passou nesse período muito difícil, não só dentro da família, com seu filho na UTI, saindo para ir treinar, aquela pressão da torcida, e você conseguiu superar tudo isso. E qual foi a força que você encontrou? Qual foi a orientação? Porque você não teve apoio psicológico nesse momento do clube. Claro. O que aconteceu na sua vida? O que você juntou? O que você reuniu na tua vida para que você tivesse hoje esse equilíbrio aí? Ricardo, o mais importante assim de tudo isso, cara, foi em 98, né? Eu tive um encontro com Deus, né? E aí começou aquela força, né? Aquela paz interior que o mundo não dá. Começou a transformação, né? De dentro para fora. Começou a metanoia, né? Que é mudança de pensamentos, mudança de mente. E assim, cara, assim, é diferente. É diferente você ter Deus a seu favor de não ter. E aí você vai começando a se libertar de coisas que você fazia e hoje não faz mais. Você é mais paciente, você é mais tranquilo, você relaciona melhor, você fala melhor, porque ele vai te ensinando, né? É a paz que o mundo não te dá. E essa paz só encontra com Deus, né? Só encontra você se está mais próximo da videira. Quando o ramo está enxertado na videira, a conexão da videira passa para o ramo. E nós somos os ramos da videira. Deus é a videira, Jesus é a videira. Então é isso, esses os jovens que estão aí, né? Busca a Deus, busca ter uma vida com Deus, uma vida honesta, porque o que está oferecendo na sociedade, faz uma autoavaliação, uma análise do que você está bebendo de lá para cá, se é bom, se é ruim, porque hoje o que eu vejo é que os jovens, as pessoas não filtram nada. O que a internet dá, eles estão bebendo, já estão consumindo. Não faz uma avaliação do que está do outro lado, entendeu? Então, e outra coisa também, usa a internet, jovens, né, para abençoar, para falar coisas positivas, porque tem muita gente
que quer criticar muito atrás do telefone. E não sabe como é que isso vai chegar lá no ouvido de quem está recebendo isso. São pessoas de carne e osso. Então é isso que eu tenho para falar. Filtra o que você está recebendo, busca a Deus dentro da sua religião. Porque religião não salva ninguém, né, cara? Religião só traz conflito. O que te dá paz é aquele que morreu por você, cara. E a proposta do Evangelho, a proposta de Jesus não é religiosa, né? Não é religiosa. Religião é o homem buscando a Deus. Justamente. Jesus é Deus vindo ao homem. Vindo ao homem, ele veio até a gente. E o que é interessante que você pode também contribuir muito, é que muitas pessoas esportistas que encontraram esse Deus, ou que muita gente que tem rejeitam, né, muitos esportistas, de ter essa vida com Deus, porque acham que tendo essa vida com Deus, com Jesus, ele vai perder aquela competitividade, vai perder o profissionalismo. Não tem nada a ver. Vai ter que abandonar o futebol. Exatamente. Claro. Você é alguém que mostrou que continuou. Claro, continuo assim. Foi em 98, você estava onde? Estava no Americano de Campos. No Americano de Campos. E você jogou até 2003, né? Até 2003. Então você continuou a carreira. Continuou a carreira com competitividade, brigando pelos meus direitos, brigando por meus times ser campeões, de vez em quando pressionar os atletas, falar quanto tem que dar um tapa na mesa, também tem que dar um tapa na mesa. Não muda nada. A vida continua, só tem que ter uma cabeça diferente hoje. Numa nova vida que você recebeu. Justamente. Em Cristo Jesus e poder ajudar. Justamente. Né? Então é uma contribuição tua muito grande. Você também experimentou alto rendimento, claro. E que vive ainda no alto rendimento. Vivo do alto rendimento. Né? Depois de encerrar a carreira, e que é possível viver no mundo do futebol, atuando como treinador, como preparador, como coordenador, que você atuou no grande clube, como Fluminense, claro. Categoria de base. Então é possível ter uma vida de espiritualidade com Jesus e continuar no mercado profissional. Com certeza, 100%. Isso aí que é legal, isso aí que vale a pena, porque muita gente tem medo, né? E agora a gente que nos ouve, muitos profissionais, né? Profissionais liberais de várias empresas ou qualquer outro segmento, há muita gente que tem essa repulsa, que tem um preconceito, claro, né? Claro. E a gente vê, às vezes, quando o atleta vai dar no final do jogo, o cara faz menção a Deus. Claro. Muitos repórteres que criticam isso, né? Sim, não é graças a Deus, graças a você que treinou e tal. Sim. Mas você treinou muito tempo e não tinha uma cabeça. Claro. Muitos atletas jogam aí, né? Claro. Alto rendimento e não conseguem desenvolver a carreira porque não tem uma vida fora de campo. Né? Claro, isso é muito importante. Você tem uma vida equilibrada fora de campo. Fora de campo. Porque você, até numa entrevista, você tem que ter sabedoria para falar. Sim. Você tem que sentir o momento, se pode falar, se não pode falar, você tem que filtrar o momento certo na hora certa, para você viver uma vida equilibrada. Sim. Entendeu? Na minha opinião também é isso. Isso aí. Beleza. Então eu queria te agradecer pela presença, a nossa Érica aí. Temos mais algum ponto final? Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para os jovens goleiros que sonham em seguir uma carreira profissional no futebol. Quais são os seus conselhos que você daria para essas pessoas que aspiram a ter a mesma profissão que você tem? Bom, jovem que não tem lugar de lateral direito, vai ter que começar de lateral direito. Jovens goleiros, a primeira coisa, um conselho: disciplina. Segunda coisa, seja endurance, resiliente, resistir à dor. Sim. Acreditar nos seus sonhos e projetos. Não pare de estudar, porque a vida não é só futebol. Se você, por uma situação de lesão ou qualquer situação da vida, não permitir que você não seja um goleiro profissional, você tem que ter uma outra profissão. Porque tem muitos atletas que jogam todos os sonhos no futebol, não conseguem e ficam frustrados, entram em depressão. Tenha uma segunda opção, porque a vida não é só futebol. E treinamento. E entra ouvir o seu treinador, escutar os mais velhos, disciplina, todo esse contexto que o atleta necessita para chegar ao alto rendimento. Cuidar da sua vida extra-campo,
dentro de campo. Tem um detalhezinho aí, Welles, que o goleiro, talvez o zagueiro um pouco, mas o goleiro é uma posição que a questão da altura é praticamente determinante. Hoje em dia sim. E a gente sabe que o hormônio que gera o crescimento, ele também é muito importante, que é liberado no sono. Justamente. Então essa galera que quer ir pra bagunça, principalmente goleiro, querer ter uma estrutura, querer ir pra noite, justamente. Menino 13, 14, 15 anos, atrapalha um pouco. Atrapalha. Então você tem que se cuidar em relação a isso se você quiser jogar em alto rendimento, que não é fácil. Não é fácil. É difícil? O time grande não vai pegar menos de 1,80 m. Justamente. A preditiva tem que ser de 1,85 m, 86 para cima, batendo no final 1,90 m. É o que o mercado pede hoje em dia. Infelizmente, assim... Então uma dica para essa garotada aí é que durma. Pare de jogar Free Fire. E faz uma avaliação. Chegou uma certa idade. Não está em grande... Qual idade que você diria aí para goleiro a nível dessa questão de 15 anos, 14 anos? Não, eu vou esticar, a corda até 20 anos, primeiro ano de juniores. Não está jogando em time grande. Mas qual altura o menino no primeiro ano hoje, que é o 0,5? 0,5, 1,82 m, já para mim eu acho 1,80 m, 1,82 m, infelizmente. É difícil. Dificilmente ele com 18 ele vai chegar. É difícil de jogar em grande clube. Pode até jogar em clube de menor investimento. O corte é 1,85 m. Por aí, né? Com preditiva para chegar a 1,90 m, 1,89 m. E aí ele com 15 anos, ele já tem que estar 1,80 m. Por aí, né? 86 já deu o tirão dele ou não. Varia muito, né? Alterna muito. De vez em quando erra, mas é muito pouco. Mas é uma coisa, os pais também, né, devem cobrar isso. Isso. E tem que estar atento, porque para goleiro a altura é determinante. E aquela situação, e você tem que ser inteligente. Vai chegando, vai afunilando, vai chegando e afunilando. Eu não tô, infelizmente, é melhor você cortar do que ir protelando isso. Você vai sofrer mais depois. Experiência de vida em relação à minha família, em relação também a porque o menino começa a ser exposto, vai nos lugares que vai, o pessoal começa... E aí poucos têm essas clarezas de explicar mesmo, dizer, o pessoal vai ficando. Justamente. Agora, se bem que agora tem não só era o futsal, mas agora tem o futset, que é um mercado que tem crescido. Justamente, tem o futset, tem o futsal, futebol de praia. Futebol de praia também. Tem também o Big Soccer. Tem essas opções também que antigamente não tinham. Legal. E sempre estudar, né? Porque para você ter uma formação sem ser futebol. Entendeu? Isso aí. Valeu! Então nós queremos agradecer a presença aí do nosso convidado, nosso Ellison Ribeiro Dias. Um abraço, é um prazer participar com você. Muito obrigada. Em nome do Craques da Rede, Craques da Paz, eu te agradeço por você estar aqui. E convido as pessoas também para estarem participando. Nos próximos, a gente vai fazer perguntas, a gente vai fazer interação. Muito obrigada. Saudações tricolores. Obrigado, saudações tricolores. Valeu. Um abraço a todos. Valeu, Edson. Um abraço. Abraço.